queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje estudando as cartas de João. Hoje, entrando então na segunda carta que o apóstolo escreve para os seus filhos, né? Nós fechamos a semana passada o estudo da primeira carta e hoje nós faremos o da segunda carta e provavelmente no próximo encontro da terceira carta, fechando então os escritos de João. Nós fizemos nosso primeiro estudo sobre o Evangelho, né? Há muito tempo atrás já, inclusive o primeiro livro que nós estudamos juntos, né? Depois tivemos a oportunidade de recentemente estudar Apocalipse e agora as três cartas, fechando os prováveis livros escritos por João, que compõem então o cânon bíblico. Espero que vocês estejam gostando e que estejam sendo edificados pela palavra do Senhor, né? Que tudo isso que a gente tem aprendido possa trazer à nossa mente esperança, verdade, amor, transformação, trazer uma nova forma de enxergar a vida para que possamos viver enquanto esperamos o cumprimento pleno das profecias declaradas, crendo naquilo que já aconteceu pela primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e esperando aquilo que ainda vai acontecer na sua segunda vinda. Então que a gente possa ter sempre essa visão e caminhar na direção da imagem e semelhança do nosso Senhor. Mas antes, vamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos sair ainda mais hoje transformados por essa tremenda graça que nós já recebemos. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, na presença do Seu Espírito, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, para louvarmos, para estudarmos, para conhecermos do Senhor, da verdade, do Teu amor, sermos aperfeiçoados por meio dEle, para que possamos caminhar conforme a imagem e semelhança que o Senhor nos criou, no propósito eterno que o Senhor determinou também para as nossas vidas, e que possamos cada vez mais ser ser meios para que pessoas possam conhecer do Senhor, da Tua verdade e do Teu caminho. Por favor, nos dirija nesse momento para que sejamos alcançados pelo entendimento pleno e que todo esse entendimento transforme, molde o nosso coração no caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim agradecidos no Seu santo nome. Amém. Então, gente, falando um pouquinho agora dessa segunda carta de João, vocês vão perceber durante a leitura que não há uma menção clara do apóstolo propriamente dito, né? Ele se denominando como João, muito menos aquela questão que a gente vê do discípulo amado, que a gente sempre está linkando com João. Mas, se a gente observar aí nos estudos que a gente vem buscando, as fontes que a gente vem buscando, né, para esses estudos, o que o pessoal ali da primeira igreja pensava, os pais da igreja, né? Era quase que unânime que essa carta tinha sido escrita por João. Inclusive, se a gente for olhar o assunto principal da carta, nós vamos perceber que tem muito a ver com a primeira carta de João, que também está ligado com o Evangelho. Como eu disse a semana passada, ao ler a primeira carta de João, parece que é uma série de sermões que João faz sobre o capítulo 15 do Evangelho. E a gente vai perceber que o assunto abordado aqui nessa segunda carta também é muito parecido, ou seja, deixando quase que claro que quem escreveu, na verdade, foi o apóstolo João. Então a gente também, né, para não fugir desse contexto, o próprio nome da carta já fala, né, de João, nós entendemos que é uma carta escrita pelo apóstolo e vamos usar disso durante essa nossa apresentação como sendo ele o escritor, né, dessa carta. Provavelmente essa carta foi escrita no mesmo contexto ali de quando foi escrito o Evangelho, as outras cartas, né, um pouquinho antes do que foi escrito o Apocalipse. Apocalipse a gente já entende que foi escrito lá na ilha de Patmos, quando João já estava preso, bem no finalzinho da sua vida. Aqui também, já estava na parte final da sua vida, mas ainda na igreja de Éfeso, provavelmente no período que ele estava pastoreando essa igreja, aonde ele enfrentava tudo aquilo que a gente vem dizendo já, né? Principalmente no estudo da primeira carta.
heresias entrando na igreja já, querendo trazer uma imagem diferente daquilo que era a verdade de Jesus Cristo, e que ele tinha sido uma testemunha ocular, principalmente por ter caminhado com Jesus, de que ou Jesus não era homem, ou Jesus não era Deus. Então, o próprio, não só isso, né, o próprio judaísmo que tentava tirar da graça, né, essa condição da salvação, impondo a lei para que eles também pudessem ser salvos, ou o fato deles se tornarem judeus prosélitos, a mistura também por um outro lado, essa mistura da filosofia grega tentando entrar na igreja. Então a gente percebe ali já João lidando com uma série de problemas, e Paulo também nas suas cartas fala muito disso. Então a gente já sabe que a igreja ela já estava sofrendo aí uma série de ataques por diversas linhas. João foca aqui em duas linhas específicas, e hoje ele vai focar em uma mais específica ainda, sobre a humanidade de Jesus, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que o cenário que ele estava vivendo ali naquele período já era um cenário que era necessária a correção doutrinária daquilo que do que eles estavam recebendo. E João, por ser uma testemunha ocular, por ter sido um discípulo direto de Jesus, era alguém que tinha capacidade, que tinha competência, que tinha autoridade para poder fincar esses conceitos, fincar a verdade, fincar o que realmente era o ensino de Jesus Cristo. E é isso que ele está fazendo, né, nos seus escritos aqui. Eu tenho dito que para mim, olhando assim todos eles, né, é impressionante a estruturação, mesmo que não foram escritos sequencialmente para essa forma, mas é maravilhoso perceber como eles se encaixam, o Evangelho com o Apocalipse, né, o Evangelho então falando com foco nessa primeira vinda humana de Jesus, a encarnação do Verbo, contra a segunda vinda do Rei, do Messias prometido, o cumprimento final, né? Porque a primeira vinda ele já tem parte do cumprimento, mas a segunda vinda é o cumprimento final. Então o Apocalipse mostrando para a gente esse cumprimento final de todas as coisas, e as cartas nos dando aí essa direção de como nós devemos viver sobre essas duas verdades, né? Sobre essas duas verdades não, né? Sobre a verdade contada por essas duas perspectivas, da perspectiva da primeira vinda, a perspectiva da segunda vinda, como é que nós tratamos isso, e agora como isso molda a nossa vida para a gente esperar o cumprimento pleno de todas as promessas. Então, quando a gente olha assim para os escritos de João, eu vejo uma completude neles, né? uma interface entre eles maravilhosa, e a gente vai perceber muito disso hoje, né? E penso que esse então era o cenário, né, do qual o livro foi escrito. Se a gente olhar no sentido de destinatário, para quem que ele está escrevendo, né, então essa segunda carta, a gente percebe já logo no começo, no primeiro versículo, né, da segunda carta, ele usar o termo para senhora eleita. Nós vamos discutir um pouquinho esse termo, né, senhora eleita, mas aqui nos deixando claro que ele está escrevendo para a igreja. Penso que inicialmente para as igrejas ali da redondeza, por exemplo, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor ali, que ele menciona em Apocalipse, mas ali também para as outras igrejas ali da região, mas para os eleitos, para a igreja, para aqueles que hoje caminham na verdade, e ele vai bater muito nessa tecla. Então, o intuito da segunda carta é um pouquinho nessa direção, e para quem que ele foi escrito também, né? E entrando agora no texto propriamente dito, eu vou ler uma primeira porção que vai do verso 1 ao verso 3, que diz assim. Então, 2 João, capítulo 1, é o único capítulo, né? Mas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará sempre conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Então aqui primeiro nós percebemos nessa passagem a saudação, né, do apóstolo para
aqueles que ele está escrevendo, ele se denominando presbítero, né, o líder ali provavelmente de uma das senhoras eleitas, e nós vamos perceber aí que ele vai até mencionar isso no final, né, as irmãs, né, então, dizendo assim que cada igreja ali se compunha a uma senhora, que também tem a senhora global, né, que é a igreja universal. A gente fala que é a igreja católica, não a igreja católica romana, né, o catolicismo, mas é o católico no sentido universal, ou seja, a senhora eleita. Eu gosto de pensar muito até que ela é o contraponto da grande prostituta. Quando a gente estudou Apocalipse, a gente viu também, né, a senhora, a mulher e a prostituta, e aqui também, né? Se por um lado Deus tem a sua esposa, e a gente sabe que nós hoje somos a noiva do Cordeiro, sendo preparadas para bodas do Cordeiro, para o casamento lá que vai ser a segunda vinda, então nós somos a esposa, a mulher, a senhora eleita, né? O povo de Deus, a Assembleia dos Santos, a união dos filhos, né? Ele até menciona aqui, né, a senhora eleita e a seus filhos. Então esse ajuntamento dos santos, a esposa de Deus, que hoje ainda é noiva, mas que será a esposa de Deus. Ele traz aqui o termo eleita, que eu entendo ser importante até para a gente defender um dos versículos que pode nos trazer aí a defesa da doutrina da eleição, ou seja, nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Ele já na eternidade para sermos esposa, para sermos participantes da senhora eleita, né? Então, quando a gente olha no contexto da nossa salvação, essa passagem aqui nos deixa claro que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, não fomos nós que escolhemos Deus, mas Ele que nos elegeu, Ele que nos escolheu. Mas também queria pensar um negócio interessante, porque quando ele cita assim, né, senhora eleita e aos seus filhos, mas se a senhora eleita é a união dos filhos, como é que a gente vai entender esses dois termos? E eu penso que quando ele fala de senhora, ele está falando no termo coletivo, e quando ele está falando seus filhos, ele está pensando no nível ovelha, no nível individual. E hoje nós somos o ajuntamento de pedras vivas. Então cada filho é uma pedra viva que juntando faz a construção do templo do Senhor, a igreja, a construção viva, aquela que não foi feita por mãos humanas, mas pelo ajuntamento que Deus fez dos seus eleitos. Então fala tanto do nível coletivo, a senhora, quanto do nível individual, as ovelhas, mostrando a união, o ajuntamento. A necessidade de andarmos em comunhão e juntos, em coletividade, porque é por meio dos filhos se juntando que a gente tem a igreja. As ovelhas fazem a senhora. Então, tendo essas duas conotações, né? Ele fala, ainda no versículo 1, né, do seu grande amor que ele tem, então a quem amo de verdade. João, ele mostra o seu amor, essa comunhão dos santos na primeira carta. Por isso que eu digo que os assuntos são muito correlatos, né? A gente percebe muito na primeira carta de João ele falar disso, da necessidade da comunhão, da união, e é por meio dessa união, então, que a gente vai caminhar como senhora, como eleita, como igreja, e que ele ama. E é por meio dessa comunhão que a gente vai conhecendo a verdade também, né? E ele fala aqui do seu amor nessa verdade, na verdade. E não só ele, né, mas todos aqueles que são eleitos, que conhecem a verdade, amam esse relacionamento, amam essa vida de comunhão, essa vida de ajuntamento, amam fazer parte, né, da senhora eleita. Então, é tanto um amor que vem dele para a igreja, quanto da própria igreja. Todos aqueles que são da igreja amam isso, né? No versículo 2, ele diz que quem faz parte dessa senhora eleita, eles têm a verdade permanece sempre com eles, né? Isso até que nós vamos perceber um pouco mais para frente, vem do próprio Deus, das suas misericórdias, e dele nos capacitar. Na verdade nós vimos isso já na primeira carta, mas vamos ver um pouco mais hoje. Então é o próprio Deus que vai nos dirigir
na verdade, portanto, essa verdade estará sempre na gente. A gente sempre vai ter esse relacionamento. Nós batemos muito nessa tecla lá nisso, né? É por meio desse relacionamento, desse amor, desse convívio que a gente conhece se nós estamos caminhando na verdade no amor, sendo aperfeiçoados na verdade no amor e crescendo como corpo. Então, essa dinâmica de relacionamento da igreja, de verdade, de amor, vai estar sempre andando muito junto. E essa verdade sempre estará em nós. Mas eu queria expandir um pouquinho agora esse entendimento nosso sobre verdade. E a passagem que eu gosto, eu vou citar duas passagens do Evangelho hoje, mas uma que eu gosto muito, essa primeira e a segunda que eu vou citar depois, vão nos dar um pouco essa direção. E percebam aqui esse que eu tenho dito, né, da complementação dos escritos de João. Inclusive, de novo, as cartas têm muito a ver com quase que aplicações de coisas que ele já tinha dito no Evangelho. E no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 39, a gente vê aquela passagem que Pilatos pergunta para Jesus: que é a verdade? Né? E Jesus, um pouquinho antes, no versículo anterior, tinha falado para ele, né? Porque estava naquela discussão que Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei ou não, né? Como os acusadores dele estavam dizendo. Então Jesus fala para Pilatos assim, desculpa, primeiro começa Pilatos falando, né? Então você é rei, disse Pilatos. E aí sim Jesus responde: tu dizes que sou rei, e de fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, olha que coisa interessante, a gente falou da verdade permanecer em nós. Jesus é a verdade, nós vamos estudar nas passagens um pouco mais para frente, aquele trecho que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente sabe que Jesus é a verdade. Mas aqui nesse contexto ele está dando sobre o testemunho dele da verdade. Então, o que significa a gente ter a verdade? É a gente ter o testemunho de Jesus, a gente olhar para Jesus. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E nós vamos explorar isso depois, de como a gente vai entender e viver dessa forma, mas isso é importante, a gente ter isso em mente. E olha que coisa interessante que eu acho que essa passagem nos traz. Todos os que são da verdade, os eleitos, aqueles que na eternidade foram predestinados para ser filhos, vão ouvir. Não é à toa que o Evangelho é uma loucura, a gente sabe disso, Paulo diz, e poucos, se a gente for pensar plenamente, vão entender realmente Jesus Cristo sendo a verdade. A gente fala, né, para o mundo aí hoje, a gente é tido como louco, fala: meu, esse aí é fanático, é radical, é intolerante e daí por diante. Porque é difícil, eles não conhecem a verdade, eles não ouvem a verdade. Mas nós, que fomos escolhidos, predestinados na eternidade para sermos filhos, participantes da Senhora eleita, ouvimos. Nós compreendemos, ainda não plenamente, caminhando, sendo aperfeiçoados na santidade e no amor, mas ouvimos. E isso é maravilhoso. Inclusive, quando eu penso aqui que ele vai no versículo 3 fazer essa saudação, né, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de seus filhos, ele fala, né, estarão conosco em verdade e amor. Né? Então, essas coisas e principalmente a verdade, o amor, estão em nós por causa do Pai, por causa do Filho. Eles nos capacitaram. E se eles capacitaram, e se foi Deus que colocou, não tem como tirar. Não tem como tirar. A gente pode querer lutar contra tudo, a gente tem força, tem capacidade para destronar até os espíritos malignos. Mas aquilo que vem do alto, as determinações de Deus na aplicação do seu Espírito em nós, não tem como. Se o Espírito nos capacita na verdade, não tem como a gente fugir. E aí ele completa até, e a gente
percebe então nessa saudação que ele dá, pela graça, a misericórdia, a paz, né? Esse dom que Deus dá para nós, que não vem de nós, mas que é um dom de Deus na nossa vida, permanece, vai estar sempre. Nós vamos ouvir, nós vamos caminhar, porque foi um dom de Deus. E por isso, naturalmente, não dá então para a gente dizer que fazemos parte da igreja, que fazemos parte da Senhora eleita, se nós não crescemos no amor e na verdade. Por quê? Se é um dom que vem de Deus, se é Ele que nos escolheu lá atrás, se é Ele que nos capacita nessa verdade e nesse amor, a consequência é vivermos isso. Então, para sermos realmente membros dessa igreja, desse corpo, dessa Senhora eleita, somos, né, estaremos, na verdade, e estamos sendo capacitados nesse amor e nessa verdade, mais uma vez como um dom sendo dado por Deus. Continuando do versículo 4 ao versículo 6, nós encontramos assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Né? Até que a palavra de Deus, João no versículo 4 fala algo interessante, né? Que ele se alegra por esse fato de perceber, né, as pessoas, os irmãos ali, os filhos, né, como ele denomina aqui, andando na verdade. E isso é bacana realmente, porque o crescimento da igreja é o nosso crescimento como corpo. Então, quando a gente anda na verdade, a gente vai estar crescendo no amor, a gente vai estar sendo aperfeiçoado. Nós vamos, como vimos também no estudo passado, permanecer no Senhor, e permanecendo no Senhor poderemos então caminhar principalmente nos mandamentos, que é a outra coisa que ele vem batendo muito na tecla, né? A consequência do amor, a consequência do aperfeiçoamento, da permanência é a obediência aos mandamentos. Mandamentos que nós recebemos do Pai, que ele inclusive diz que não é novo, versículo 5, e a gente também bateu muito nessa tecla, não é algo que a gente está trazendo. Ame ao teu próximo, que é né, o princípio de tudo, junto com ame a Deus e ame ao teu irmão, ame ao teu próximo, é algo que já vem desde o Éden, gente. Não é algo novo, não é em Jesus Cristo que isso começa. Infelizmente o homem distorceu, né? Quando o pecado entra no mundo, isso é distorcido, mas esse mandamento já existe desde a eternidade. Esse sempre foi o princípio de Deus. Deus não mudou no meio do caminho. Nossa, eu descobri que eu fiz algo errado, agora eu preciso mudar. Não, é um mandamento que vem desde o princípio, que infelizmente o homem desvirtuou. Nós vamos perceber, e a gente sabe disso, né, que todos os mandamentos se baseiam nesses dois. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo assim como nós mesmos, nós vamos cumprir todo o restante. Então a ressignificação está nisso. E aí, só que aí, como a gente percebeu, tanto nos estudos de João, quanto no próprio Sermão do Monte, o ressignificado tem muito a ver com aquela questão do interior. Porque, por exemplo, Deus quando deu a lei, né, para Moisés, lá, os mandamentos, falou, não matarás, por exemplo. O homem fez o quê? Tá bom, eu não vou lá e não assassino o meu irmão, só que eu odeio ele. E Jesus está falando, não, cara, você não entendeu. Porque amar teu próximo, não adianta você só não ir lá e não matar ele. Se você odiou ele no teu coração, você já matou ele, então você já não amou teu próximo. Então é nesse sentido essa ressignificação. É a gente pensar, e talvez a pior coisa, acho que a coisa que a gente mais tem que mudar a forma da gente enxergar, é a origem do pecado, que principalmente traz para a gente a condição do comércio no coração. Não é à toa que quando a gente vê a destruição da grande Babilônia, que é o oposto da igreja, que é o oposto da Senhora, a gente vê lá o seu comércio, João falando, né, em Apocalipse 18, que é, sabe, aquele comércio repugnante, a sua luxúria ela vai ser destruída. Que comércio?
E quando eu tenho batido nessa tecla de falar em comércio, o que a gente está querendo dizer? Aquela coisa da gente fazer algo para alguém para querer algo em troca. E olha que coisa interessante, o que é o ódio, por exemplo? Provavelmente a pessoa não ter feito aquilo que eu queria. Aí eu passo a nutrir ódio sobre ela. É um tipo de comércio, por exemplo. Então, se a gente pensa, na minha opinião, tá? Se a gente pensa que o amor, ele vai nos dirigir em todos os mandamentos, o comércio que tem no nosso coração faz a gente infringir todos esses mandamentos interiores. Porque podem perceber, tudo que é de mal é aquilo que a gente deseja em troca, que é quando a gente acha esse comércio no nosso coração. Então, se eu vou lá e faço alguma coisa, o próprio amor, por exemplo, eu vou amar aquela pessoa desde que aquela pessoa me ame de volta. Isso é comércio, isso é maligno, isso precisa ser ressignificado. Eu tenho que amar ela independente dela me devolver, porque o amor é um dom que eu recebi de Deus, e agora, como tendo recebido esse dom de Deus, eu posso compartilhar indiferente dessa pessoa retribuir o amor. Porque não vem, o amor que eu sinto por ela não vem do fato da retribuição, desse comércio, dessa troca, mas vem pelo fato de eu já ter recebido isso de Deus e agora está podendo abençoar outras pessoas com isso. Então, quando a gente fala, e mais uma vez, não é um mandamento novo, é algo que Deus já tinha estabelecido na eternidade, que já existia no Éden e deveria, estar perdurando até hoje, se não fosse a queda. Então, ele está falando isso. Amem uns aos outros, mas desta forma. Aí vem uma coisa, por que a gente está falando desta forma? Que forma? O amor da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo amou? Jesus Cristo amou a gente querendo alguma coisa de troca nosso? Aliás, graças a Deus que ele não amou a gente querendo algo em troca, senão ele está aflito, gente. A gente não seria alcançado por ele. Se Jesus precisasse de qualquer resposta nossa para nos amar, estávamos fritos. Não teríamos o amor dele. Então, por isso que olha só essa conexão de conhecer, de verdade, de permanecer, vai tudo, converte tudo para Cristo. A gente olhar para ele e aí, olhando para ele, entendendo tudo que ele fez, a gente entender que fomos abençoados, nós entendermos que fomos abençoados por tudo isso e agora podemos também abençoar o nosso irmão com isso. Esse é o grande síntese, e não é um mandamento novo. E no versículo 6 ele diz que aí o que vai ser isso? Qual vai ser a consequência disso? A gente andar em obediência, como Cristo andou também, porque a hora que eu cumpro o amor a Deus, a hora que eu cumpro o amor ao próximo, de verdade, sem comércio, sem querer nada em troca, eu vou cumprir, eu vou amar verdadeiramente. Se aquele meu irmão me ofender, eu não vou ficar com ódio dele, porque eu entendo a situação de forma diferente hoje, de uma perspectiva divina, não mais uma perspectiva humana. Ah, mas é impossível, porque fala isso, você está falando isso no vídeo, aí deixa alguém te ofender. Eu concordo, gente, eu também fico ofendido. Mas hoje nós temos a opção não, perdão, olha a besteira que eu ia falar. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós, que ele nos aperfeiçoa nesse amor. A gente vai lutar com isso a vida inteira? Lógico que vai, não estou tirando esse mérito. Eu luto, provavelmente vocês lutam também. Mas essa é a luta gostosa, a gente sabe que o Espírito... E olha que coisa interessante hoje, a gente pode odiar o nosso irmão, mas isso fica corroendo no nosso coração. Porque é o Espírito trabalhando, cara, não precisa. E a gente vai lutar, e essa luta é linda, porque a gente percebe então o Espírito começando a trabalhar o nosso coração. Lembra que a gente estudou em 1 João? O Espírito nos aperfeiçoando no amor. E se a gente tiver dificuldade, estiver perdendo essa luta, nós sabemos o que nós devemos fazer, voltar para Cristo, permanecer nele, porque é somente nele que a gente vai conseguir amar verdadeiramente, obedecer verdadeiramente, conhecer realmente a verdade. É a única forma. Então, é importante isso. E a obediência vai nos dar sempre esse parâmetro. Nós vamos percebendo que se estamos andando em obediência, aquela obediência é verdadeira, não o religiosismo, porque até, olha que coisa interessante, até na obediência a gente pode achar comércio no nosso coração. Por exemplo, eu vou obedecer aqui para Deus me abençoar ali. Olha que coisa, olha que comércio maligno isso.
Não esse tipo de obediência, obedecer para ter algum mérito, né? Mas a obediência na verdade mesmo, aquela obediência, poxa, não é que a pessoa ali me ofendeu e essa vez eu não fiquei chateado? Que graça! Que amor! Senhor, obrigado! É essa obediência que... Agora, por um outro lado, a pessoa me ofendeu e eu fiquei ofendido, e, gente, isso pelo menos comigo acontece, tá? Não sei se comigo acontece direto. Eu parar e pensar, poxa, eu não tô me aperfeiçoando. Eu preciso voltar para a fonte, eu preciso permanecer na fonte, a fonte é Jesus Cristo. Eu preciso clamar mais para o Espírito Santo para ser capacitado. Então, essa é a dinâmica, né? Isso é importante, tá? Eu gostaria que a gente também pudesse ter isso em mente, né? Quando a gente tem batido nessa tecla de obediência, de obedecer aos mandamentos, de tudo. Gente, lógico, isso é importantíssimo, né? Mas eu queria que vocês entendessem, pelo menos eu trago isso para a minha vida, que é uma luta diária nossa, né? A gente, infelizmente, a gente está lutando contra isso, porque a gente acha que a nossa luta são só contra aqueles grandes, aqueles pecados que a gente acha que são grandes, né? A gente às vezes tem essa mania de achar pecadão e pecadinho, mas a gente acha assim, por exemplo, não matarás, não adulterarás, a gente acha que é isso. Não, mas eu digo essas lutas nossas, por exemplo, essa questão do ódio no nosso coração, ou mesmo essa questão de achar comércio nas coisas, vou amar aquela pessoa para ela me amar de volta, ou vou fazer alguma coisa para Deus, vou prestar algum serviço na igreja para ser reconhecido, ou vou obedecer aqui para pedir de Deus alguma coisa ali. É nessa direção. Eu acho que a gente já está caminhando numa maturidade um pouco maior para essa direção, não para esses outros tipos de pecados, mas a gente tem que sempre olhar para isso, porque a gente sempre vai ter essa luta constante na nossa vida quanto a esses pecados, principalmente que às vezes passam batidos, né? Essa questão de nosso coração às vezes querer fazer alguma coisa para receber algo em troca é algo que nós vamos lidar até o resto da nossa vida, e a gente precisa estar batendo bastante nessa tecla aí para não cair, né? Então é importante que a gente sempre esteja atento nisso. Avançando, versículo 7 e versículo 8 agora. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Então aqui agora ele vai num dos cernes da questão, uma das heresias que eles estavam enfrentando aqui na época, né, de enganadores que estavam saindo ali do meio deles, enganadores que falavam que criam no Evangelho, mas que, né, inventavam coisas, né? Não no Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo, né, mas assim, acreditava em Deus e até falava, não, Jesus foi alguém, né, superior, mas não era humano, né? E João bate aqui na tecla, não tem como. Se a pessoa confessa que Jesus Cristo se a pessoa não confessa que Jesus Cristo não vem em corpo, não tem como, ele é um enganador, ele é um anticristo. Porque o princípio da nossa fé está baseado na divindade e na humanidade de Cristo. Na sua perfeição como Deus, como na sua perfeição como homem. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. A nossa fé vai se basear nisso. Então, se alguém vem falando algo diferente, e a gente percebe, gente, até hoje isso. Muitas pessoas, não, Jesus foi um espírito de luz, não foi alguém que veio aqui fisicamente. A gente vai ouvir muito disso, espírito de anticristo. Lembra que no estudo de Apocalipse a gente sabe que já tem o espírito do anticristo vivendo. Para mim sempre viveu aqui, né? Sempre foi contra essa vinda de Cristo, mas a gente percebe na nossa vida muito disso, né? E João já está declarando aqui que era um dos pontos que ele batia nessa tecla, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho muito nisso, né? Porque às vezes a gente fala muito de Jesus sendo homem, mas a gente não medita muito nas implicações da gente ter Jesus como homem. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando desse tema, né, da humanidade de Cristo, para a gente poder fincar um pouco esse conhecimento e a importância da gente bater nessa tecla da humanidade de Cristo, tá? Porque é por meio da humanidade de Cristo que a gente então vai caminhar, na verdade. Cristo encarnado, passa a ser para nós a referência da verdade, a referência do Pai,
A expressão viva do Deus Trino, a expressão máxima dos atributos invisíveis de Deus. Penso que o propósito principal de Deus, criar a humanidade para que a humanidade pudesse expressar os seus atributos invisíveis, porque Deus é espírito. Então o homem seria a expressão viva dos atributos invisíveis de Deus. E quando o homem peca, ele perde essa condição. Então há a necessidade, a gente já estudou muito sobre isso, né? Há a necessidade de vir alguém aqui que cumprisse toda a obra, que pudesse justificar a todos, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda essa doutrina era necessária para que a gente pudesse voltar a esse propósito original. Então, Cristo, ele passa a ser, Cristo homem, encarnado, ele passa a ser essa expressão. Tanto é que aquele que era o unigênito, né, o primeiro, o único gerado lá na eternidade, ao ser encarnado aqui, a gente tem falado muito isso, passa a ser o primogênito de toda uma raça, né? A gente brinca, né, do primeiro Adão, do segundo Adão, brinca não, né, é uma doutrina bíblica, na verdade, né? Então o primeiro Adão que tinha essa função falhou, houve então a necessidade da vinda do segundo Adão, que é Cristo agora, o segundo cabeça de uma raça. Ele é o primogênito então dessa nova raça que agora redimida vai poder então expressar aquele que sempre foi o propósito de Deus, revelar seus atributos por meio dos filhos. Então Cristo, de unigênito eterno, passa a ser o primogênito dessa nova raça. E ele é a nossa referência. Ele é o primogênito na ressurreição, ele é na justiça, ele é na verdade. Então ele é o nosso primogênito, é o primeiro, é aquele que a gente olha. E isso só vem pela sua humanidade, não teria como. Se ele fosse só um espírito elevado, né, ser assim. E lembrando, João sempre bateu muito nessa tecla dele ser uma testemunha ocular. Aqui ele não fala diretamente, mas em todas as outras passagens que a gente estudou isso, a gente vê muito ele falando, né? Eu testemunhei, eu vi, né, a vinda de Jesus. Sempre que esteve aqui com eles, deixou claro, mesmo depois da sua ressurreição. Lembra o histórico de Tomé? Tomé, passa a mão aí para você ver, no furo você vai ver, né? Jesus comeu com eles, andou com eles. Então mesmo depois na ressurreição, Jesus sempre deixou claro a sua humanidade agora. Então quando ele, no ventre de Maria, quando ele é concebido pelo Espírito dentro do ventre de Maria e passa a ser então um ser humano, ele eternamente agora ele também é um ser humano. Então, se ele já era o Logos, a palavra, se ele já estava com Deus desde a eternidade como unigênito, agora ele passa a ser o primogênito. Então ele é a nossa referência, a nossa fé está baseada nisso, né? Então, se você fala que Jesus Cristo não é homem, e Paulo até fala da ressurreição dele sobre isso, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, a sua fé é vã, a nossa fé é vã. Como é que nós vamos ter esperança nas coisas que hão de vir? Lembrando que, como eu disse, Apocalipse vai falar exatamente do restante do cumprimento das promessas na pessoa de Jesus Cristo. Se a gente não crê nisso, como é que a gente vai viver? Né? Então joga fora tudo isso que a gente tem aprendido. A gente precisa crer na humanidade de Jesus. E ao crer, nós vamos olhar para ele, o autor e consumador da nossa fé, como referência. Precisamos conhecer da verdade. Para quem eu vou olhar? Para Jesus Cristo. Como é que eu vou ter esperança que um dia eu vou ser ressurreto? Olhando para Jesus Cristo. Como é que eu vou saber se eu ando em justiça? Olhando para como Cristo andou. Olha que coisa interessante. Como é que eu vou saber que eu realmente fui reconciliado com o Pai? Entendendo que a reconciliação veio pelo amor do Filho, de Jesus Cristo. Então, tudo convergindo para Ele, na sua humanidade e na sua obra vicária, né? Na propiciação que Ele nos trouxe para essa reconciliação e para essa fé que agora nós caminhamos. Então, tudo isso está baseado no homem Jesus Cristo, que é Deus, lembra? Perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem. E o apóstolo reforça isso, né? Para que eles não percam isso, para que eles tenham cuidado, para que esse trabalho que foi feito, plantado, esse fruto que
o apóstolo ou os discípulos estavam colocando ali para eles não fossem destruídos, antes que eles fossem recompensados por todo esse trabalho, né? E recompensas hoje que a gente sabe que são, comparadas às recompensas do mundo, né? São totalmente... Gente, a gente conhecer do amor de Cristo é uma recompensa assim que não tem preço. Nada nesse mundo, nenhuma riqueza, nenhuma posse, nada vai se comparar a essa condição. Então isso é muito importante. Agora do verso 9 ao verso 11, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Então aqui para essa passagem, agora eu queria explorar um pouquinho a passagem do capítulo 14 do Evangelho de João, né, que vai dar para a gente essa dinâmica do ensino de Cristo com a verdade do Pai, que é o ensino do Pai. E o capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 2 ao versículo 12, nos diz assim: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E olha que interessante, aí Filipe insiste, né? E diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra em Cristo. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, as obras que Jesus estava fazendo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, gente, até aqui a palavra de Deus. Como é que eu conheço a verdade? Como é que eu conheço o Pai, Deus? Por meio de Cristo. Cristo veio para testemunhar, vimos isso no começo, na outra passagem, quando ele fala com Pilatos, e aqui agora, Cristo é a testemunha da verdade, a testemunha de Deus. Se eu quero conhecer Deus e os seus atributos, eu preciso olhar para o homem Jesus Cristo. Esse é o princípio de tudo. Cristo, homem, é o testemunho da verdade de Deus. Não tem como dar outro testemunho se não for por meio de Cristo. Não dá para eu falar eu conheço a Deus, a gente viu isso no primeiro estudo de João. Não dá para eu falar que eu conheço o Pai se eu não conheço o Filho. Eu só conheço o Pai se eu conheço o Filho. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. E nós só vamos encontrar a vida, terminamos o primeiro estudo, a primeira carta de João falando isso, que ele é a vida eterna, nós só vamos conhecer a vida por meio de Cristo. Ele é o testemunho do Deus Trino, do Pai, dele sendo o Verbo e do Espírito. Se eu olho para Cristo, eu vou conhecer a Deus. E não tem outra forma. Mas eu quero conhecer a Deus sem conhecer Cristo. Impossível. Impossível. Por isso que não existe outras doutrinas, não existem outros caminhos. Não dá para falar que você conhece a Deus por Maomé. Não dá para falar que você conhece a Deus por Allan Kardec, por Buda, por sei lá qualquer outro.
Só dá para conhecer a verdade, só dá para conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a gente vai estar que nem Filipe, né? Ô Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, não é possível. Eu estou andando com você há tanto tempo, você vai me perguntar, mostra-nos o Pai? Não, você não entendeu nada, companheiro. Né? Estou brincando, lógico, Jesus não falaria assim, né? Esse é um cara grosso igual eu falando, né? Mas é mais ou menos isso, né? Não tem como, gente. Só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, e essa verdade chama-se Jesus Cristo. Só tem esta forma de conhecer a Deus. Só que olha que coisa bacana, só para a gente terminar esse trecho. Ele fala uma coisa interessante. Ó, se vocês não creem no que eu estou falando, faz o seguinte, crê pelo menos nas obras que eu fiz. E ele está falando aqui para os discípulos que andavam com eles, né? Então, ó, vocês me viram curar coxo, vocês me viram ressuscitar Lázaro, né? Vocês me viram fazer as obras de Deus, certo? O próprio Nicodemos lá falou para Jesus, não daria para fazer essas coisas se não viesse da parte de Deus. Então, creiam pelo menos por isso. Só que ele fala algo mais ainda, e ó, eu vou dizer mais para vocês. Sabe tudo isso que eu tenho feito aqui para mostrar que eu sou, que eu vim da parte de Deus, que eu sou a expressão do Deus vivo? Ele está quase que no versículo final falando, eu sou o primogênito. Porque quem crê nisso fará coisas muito maiores. Então, se quer uma prova, você quer crer mesmo que eu falo a verdade, se você crê em mim, você tem a noção que você fará obras maiores que as minhas. Eu sou o primogênito, eu sou o primeiro que estou fazendo aqui, para uma nova raça que está vindo, que aí depois a gente sabe durante a história, até aqui ainda não, mas depois da história, seria capacitada, seria cheia do Espírito Santo para fazer obras maiores. Não por elas em si, mas pelo próprio Deus que habitava nelas agora, que habita nelas, que habita em nós, por meio do seu Espírito. É o testemunho da verdade, não é à toa que o testemunho da verdade é o Espírito. É Ele testemunhando para nós da verdade de Cristo nas nossas vidas. Por isso que a gente conhece a voz de Cristo. Então a gente sabe que Cristo é verdade porque a gente ouve Cristo. Né? As ovelhas ouvem o pastor. Né? Então essa é a dinâmica. Mas é isso, não tem como. Ou eu creio nessa verdade de Jesus Cristo, no ensino de Jesus Cristo, não passando além dele, não tem outra forma, é só Jesus Cristo, a gente vai permanecer. E permanecendo no ensino do Filho, permanecemos no ensino do Pai do Filho, porque o Pai e o Filho são um só. O Filho reflete aquilo que ele ouviu do Pai. Né? Não tem outra forma. Mas no caminhar aqui, versículo 10 e 11, ele vai para algo mais crítico ainda. Ele fala, olha, e vou mais longe. Isso é tão sério que não se associem com pessoas que falam diferente disso. Cortem relações. Ele fala, não saúdem eles, não deixem eles entrarem na casa de vocês. Não tenham relação com eles, porque se vocês se relacionarem com eles, vocês vão estar se tornando participantes das obras malignas que eles cometem, né? Trazendo para a nossa realidade hoje, vou dar minha opinião, tá? Daí, lógico que podem ter opiniões diferentes de vocês, mas o que quer dizer isso? Eu não entendo que seja um rompimento pleno, até porque a condição de trazer para casa deles era um nível de cumplicidade muito maior do que a nossa hoje. Hoje a gente recebe mais pessoas, né? Mas eu tenho a ver exatamente com cumplicidade. Não sejam cúmplices das obras deles, ou seja, não tentem acochambrar. Por exemplo, não tentem falar que realmente vários caminhos. Eu sou cristão, evangélico, creio em Jesus Cristo, mas vários caminhos levam a Deus. Não dá para concordar com isso. Não concordem, não sejam cúmplices de falsas doutrinas, né? Então não é você romper, mas é você se posicionar, você não testemunhar da mesma coisa. Ah, não, tá certo, pode ser, não, o espiritismo realmente tem a ver. Não tem a ver não. Não tem a ver não. Ou a gente segue Jesus Cristo e crê que ele é homem, ou não tem a ver. É nesse sentido, não dá para ser cúmplice das obras malignas. Não, Jesus era só o Espírito luz. Não. Jesus era homem perfeito, ressuscitou. E vai reinar sobre nós para toda a eternidade como homem. Perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem. É isso que a gente está dizendo. Não dá para conciliar, não dá para ser cúmplice, corta fora. Né? E principalmente, mas aí se alguém vier e querer fazer uma imposição doutrinária, não, é assim, aqui é assim, então tá bom, aí corta a relação.
De novo, não dá para ser cúmplice. Então, penso que essa passagem tem a ver da gente não ter cumplicidade com esses falsos ensinos. Com conciliação. Ah, não, deixa o cara ali na cultura dele, a gente está aqui na nossa, a gente vai conciliando. Negativo. Cristo, homem, o seu ensino, a sua verdade é única. Não tem conciliação. Não, filho, tem sim, várias. Não tem. Se tiver que tomar uma imposição doutrinária, aí sim entendo que há necessidade de haver um rompimento, porque não dá para a gente negar, né, a doutrina de Cristo, passar dela e além dela. É essa e ponto. E para finalizar, do verso 12 ao verso 13, nós temos assim: tenho muito a lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então aqui nós percebemos, né, que ele finaliza a carta começando dizendo que a escrita é importante, né, e ele gostaria, né, de escrever, mas ele não quer fazer isso só de escrita, ele quer ter um tempo de comunhão com os irmãos, estar face a face com eles, porque isso trazia alegria para eles, para ele, né, e para eles também, porque quando a igreja está junto em comunhão, a alegria é completa, né, como ele diz aqui. Então é muito nessa direção. É importante a gente estar sempre, né, fazendo encontros assim, mas a comunhão ela é insubstituível, na minha opinião, porque é por meio dessa comunhão, dessa troca de olhar, do face a face, de estarmos juntos, né, que faz com que a gente possa ter alegria completa. Caso contrário, a nossa alegria não será completa. Por isso que o viver em comunidade é importante, viver, né, em comunhão é importante, porque é isso que vai nos trazer alegria completa. Não dá para ser igreja vivendo isoladamente. A gente vai perceber, o versículo 13 ele fala isso, né? Os filhos da sua irmã eleita, né, outra igreja, vai ter assim. Infelizmente a gente vai estar em dados momentos da nossa vida em comunhão diferente, né, com pessoas diferentes, em igrejas diferentes, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje em Valinhos, vocês estão para aí, alguns vão estar aqui também, outros vão estar em São Paulo. A gente vai estar em irmãs diferentes, mas a gente está junto, né? E se possível até um incentivo para a gente tentar estar junto de novo aí, num período face a face. Mas indiferente disso, pelo menos entre nós irmãos, eu acho que penso ser importante, né, a gente ter esse tempo face a face aí para que a gente tenha essa completude de alegria. E ele termina falando que os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações, dando isso. Eu acho que essa comunhão, isso acho que falta um pouco. Essa comunhão entre nós como irmãos, como senhoras eleitas, né, como igrejas individualmente. E aí, estou dizendo isso, talvez a gente possa até ter isso com algumas comunidades co-irmãs, né? Mas eu acho que a gente perde um pouco isso de forma global. Então, por exemplo, uma batista vai ter comunhão com outra batista, uma presbiteriana com outra, mas a gente se relacionar a nós como todos mesmo, né? Ir nas igrejas de irmãos, ver, falar, porque isso é importante, gente. A gente tem hoje irmãs assim, irmãs eleitas, mas a senhora é única. A senhora é universal, a senhora é católica. A igreja. Então não vai ter no céu denominação. Nós não vamos ter a denominação ABC, nós faremos parte do mesmo corpo. Hoje nós fazemos essa comunhão diferente pelo povo ser grande, por precisar, mas no final seremos todos um só. Então é importante a gente ter isso. Tá? Então, penso que duas exortações finais importantes, para que estejamos face a face e também que possamos compartilhar entre outros irmãos sempre com muita alegria aí e amor. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e que na semana que vem possamos estar juntos de novo aí para compartilharmos, se Deus quiser, a última carta de João, a terceira carta, e fechando então os escritos de João. Eu vou orar então terminando e a gente então se encontra a semana que vem. Papai, muito obrigado por mais um momento que a Tua Palavra alcançou os nossos corações, que o Senhor nos capacitou para estarmos diante do Senhor e diante dela, diante do nosso Senhor Jesus Cristo e
habitados por seu Santo Espírito, que nós possamos não só sair daqui com um conhecimento, mas que isso transforme o nosso coração e molde o nosso caráter, a nossa vida, a nossa caminhada, que aperfeiçoe o amor que o Senhor já nos tem derramado e que a gente possa também expressar esse amor, obedecer seus mandamentos, caminhar na justiça, na paz, olhando para Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé e que possamos cada vez mais parecer com Ele. Nós também pedimos por essa semana que o Senhor nos abençoe, dirija cada um de nós e que nós possamos no final de semana que vem termos mais um momento aí diante do Senhor e da Tua Palavra. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, te agradecendo no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.